Bom, vamos lá, né? Nessa lista de exercícios, a gente vai resolver alguns problemas sobre resistores elétricos. Questão 1. Certo dispositivo elétrico sob uma DDP de 110 volts é percorrido por uma corrente de intensidade de 200 miliamperes. Determine o valor da sua resistência elétrica. Bom, daí eu tenho que a DDP-U é igual a 110 volts. A minha corrente elétrica vale 200 miliamperes. 1 miliampere é a milésima parte de um ampere. Então, vou dividir 200 por 1000. Posso cortar alguns zeros aqui, ó. Posso cortar 2 zeros. Então, eu fico somente com 2 dividido para 10. 2 dividido para 10, isso é igual a 0,2. Então, a corrente vale 0,2 amperes. Certo? Daí eu tenho o seguinte. A DDP-U é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Certo? Substituindo os valores, eu vou ter 110 igual a R, que multiplica 0,2. Ou seja, 110 é igual a 0,2 R, que é equivalente a eu dizer que 0,2 R é igual a 110, certo? Aí veja, esse cara que está multiplicando passa dividindo. Daí a resistência vai ser igual a 110 dividido por 0,2. Bom, eu posso reescrever esse cara da seguinte forma. Multiplicando numerador e denominador por 10, eu fico com 110 vezes 10, 1100 dividido por 0,2 vezes 10, 2. Bom, finalmente a resistência vai ser igual a 1100 dividido por 2, 550. Então, a minha resistência é de 550 ohms. Ok? Próxima questão. Na próxima questão ele diz: um resistor ôhmico possui a curva característica do diagrama a seguir. Que intensidade de corrente atravessa o resistor sob uma DDP de 2,5 volts? Bom, veja só. No eixo vertical eu tenho a DDP-U e no eixo horizontal eu tenho a corrente I. Sabemos o seguinte, que a DDP é igual ao produto entre a resistência elétrica e a intensidade da corrente. Note o seguinte. Quando a corrente é 4 amperes, a minha DDP é de 50 volts. Logo, eu posso determinar o valor da resistência R. Ou seja, substituindo, eu vou ter o seguinte. U sendo igual a 50 e I sendo igual a 4. Daí eu tenho que U é igual a R vezes I, ou seja, 50 é igual a R vezes 4. Daí eu tenho que 50 é igual a 4R, que por sua vez eu posso dizer que 4R é igual a 50. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, R é igual a 50 dividido
por 4, certo? Logo, a resistência é igual a... fazer aqui um rascunho, ó. 50 dividido para 4, 5 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4, 4 para 5, falta 1. Baixo 0. 10 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, falta 2. Não posso dividir, acrescento 0 e vírgula. 20 para dividir para 4, 5. Então, a minha resistência vale 12,5 ohms. Certo? Bom, mas eu quero saber a intensidade da corrente quando o resistor está sob uma DDP de 2,5 volts. Então, a minha segunda DDP, o 2, vai ser 2,5 volts, certo? A resistência é a mesma que eu encontrei, 12,5 ohms, tá? E eu quero descobrir qual será a nova corrente que eu vou chamar de I2. Tá ok? Então, temos o seguinte. O 2 é igual a R vezes I2, ou seja, 2,5 é igual a 12,5 vezes I2. Daí eu posso reescrever isso como sendo 12,5 I2 sendo igual a 2,5. Esse cara que está multiplicando passa dividindo. Daí a minha corrente elétrica vai ser igual a 2,5 dividido por 12,5. Fazendo um rascunho, ó, eu tenho 2,5 para dividir para 12,5. Ok? Posso multiplicar ambos os membros por 10, eliminando a vírgula. Então, eu fico com 25 para dividir para 125. Não posso dividir. Baixo o número, acrescento 0, 0 e vírgula. Só 250 para dividir para 125, 2. 2 vezes 5, 10, vem 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. 250 para 250, não falta nada. Então, a minha corrente elétrica, nesse segundo momento, vale 0,2 amperes. Tudo bem? Próxima questão. Questão 3 diz o seguinte. Um eletrotécnico encomendou um resistor de carvão de resistência elétrica de 6.000 ohms. Assim que o produto chegou, ele verificou as cores das faixas em que eram, respectivamente, na ordem, azul, amarelo, vermelho e prata. Consultando os códigos nas tabelas, responda se o eletrotécnico recebeu a encomenda certa ou não. Cada cor corresponde a um número, tá? E os dois primeiros números, certo? Correspondem aos dois primeiros dígitos do valor da resistência. Então, eu tenho azul, na tabelinha aqui, azul equivale ao número 6. Então 6 é o primeiro algarismo. Amarelo corresponde ao algarismo 4, certo? A terceira cor corresponde ao expoente, tá? Da potência de base 10, que multiplica os dois primeiros algarismos. Então, vermelho equivale ao algarismo 2. Então, isso aqui tem que ser multiplicado por 10 elevado ao expoente 2. Tudo bem?
Então, eu fico com 64, que multiplica 10 ao quadrado, 100. 64 vezes 100, 6.400. Beleza? Bom, por último, a última cor significa a tolerância do resistor para mais ou para menos. Então, a última cor é a cor prata. A cor prata tem uma tolerância de 10% para mais ou para menos. Então, agora eu vou calcular 10% de 6.400. Então, eu vou ter 10 sobre 100, certo? Que vai multiplicar 6.400. Agora eu posso cortar alguns zeros, esse com esse e esse com esse. Daí eu fico simplesmente com 10, que multiplica 64. 10 vezes 64, 640. Bom, então, esse resistor vai ter sua resistência variando 640 ohms para mais ou para menos. Então, eu vou fazer aqui uma continha, tá? (6.400) menos 640. 0 menos 0 é 0. 4 para 10, 6. Vem 1. 1 com 6, 7. 7 para 14, 7. Vem 1 novamente. 1 para 6, 5. Então, 6.400 menos 640, 5.760. Certo? Agora, vou fazer a minha segunda continha. 6.400 mais 640. 0 mais 0 é 0. 0 mais 4, 4. 4 mais 6, 10. Vem 1. 1 mais 6, 7. Bom, e como é que eu vou saber se o resistor que esse eletrotécnico recebeu satisfaz as suas necessidades? Olha só, o enunciado diz que ele precisa de um resistor cuja resistência seja de 6.000 ohms. Agora note o seguinte: (6.000) é um valor que está entre 5.760 e 7.040, certo? Logo, como a resistência que ele precisava está entre os valores quando eu vario 10% para mais ou para menos, ele recebeu um resistor que atende às suas necessidades. Então, ele recebeu a encomenda certa. Recebeu a encomenda certa. Ok? Próxima questão. Bom, na próxima questão, ele diz o seguinte: temos 40 metros de fio de cobre cuja bitola é de 2 milímetros quadrados. Considerando para a resistividade do cobre a 10 graus o valor de 1,6 que multiplica 10 elevado a menos 8, calcule o valor da resistência elétrica desse fio a
10 graus. Bom, para isso eu vou usar a segunda lei de Ohm, que me diz o seguinte: a resistência é igual a resistividade ρ vezes o comprimento dividido pela área. Beleza? Então, bom, ele diz que a resistividade ρ é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 8. Diz que o comprimento L é de 400 metros, que eu vou escrever em notação científica como sendo 4 vezes 10 elevado a 2, certo? E diz que a minha área é igual a 2 milímetros quadrados. Para eu transformar metro em milímetro, eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 3. Tá? Como é área, as duas dimensões que eu tenho vão ser multiplicadas por 10 elevado a menos 3. Então, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Arrumando isso aqui um pouquinho, eu vou ficar com 2, que multiplica, multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e somo os expoentes, ou seja, menos 3, menos 6 metros quadrados. Beleza? Então, agora eu vou só aplicar. A resistência vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 8, que multiplica 4 vezes 10 elevado a 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. A resistência vai ser igual a 1,6 vezes 4. Aqui no rascunho eu tenho que 4 vezes 6, 24, vem 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, isso é 6,4, certo? Que multiplica... multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, ou seja, menos 8 mais 2. Isso dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. A resistência é igual a 6,4, que multiplica 10 elevado a menos 8 mais 2, menos 6. Dividido por 2, que multiplica 10 elevado a menos 6. Então, a resistência é igual a... Note o seguinte, tenho 10 elevado a menos 6 no numerador e 10 elevado a menos 6 no denominador. Então, posso cortar esse cara com esse. Então, eu fico simplesmente com 6,4 dividido por 2, que dá 3,2. Então, a resistência é de 3,2 ohms. Certo? Próxima questão. Na próxima questão, ele diz o seguinte: a resistência elétrica de um resistor em forma de fio é de 100 ohms. Aí ele diz: calcule o comprimento desse fio, sabendo que, ao cortar 4 metros dele, a resistência passa a valer 75 ohms. Então, muito bem. A gente sabe o seguinte. Primeiro, a primeira resistência, que eu vou chamar de R1, vale 100 ohms.
o comprimento inicial L, eu não conheço. Ao cortar 4 metros dele, o seu comprimento L2 passa a valer o comprimento inicial L menos 4, certo? E depois disso, a resistência passa a valer 75 ohms. Beleza? Aí ele quer que a gente determine o comprimento desse fio. Primeiro, sabemos que a resistência elétrica pode ser dada por resistitividade ρ vezes comprimento dividido pela área, certo? Então, substituindo, eu vou ter aqui que a primeira resistência que eu chamei de R1 vale 100, então 100 é igual a resistitividade, eu não conheço, então ρ vezes o comprimento, que também é desconhecido, dividido pela área, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, eu vou completar aqui com o denominador 1 e resolver uma regrinha de 3. Daí eu tenho o seguinte, 1 vezes ρ vezes L, é o próprio ρ vezes L, 100 vezes A, eu vou escrever o comprimento em função da área e da resistividade. Então, esse cara que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, L é igual a 100A dividido por ρ. Certo? Agora, no segundo momento, eu vou ter que a resistência 2 vai ser igual a resistividade vezes o comprimento depois do corte, ou seja, L2 dividido pela área A. Beleza? Então, eu vou ter que, substituindo, 75 é igual a ρ vezes L2, ou seja, L menos 4 dividido pela área A. Certo? Daí, ó, completando o denominador com 1, eu fico com 75 vezes A, 75A, sendo igual a 1 que multiplica ρ vezes L menos 4, daí dele mesmo, então ρ vezes L menos 4, beleza? Só que quem foi o comprimento que a gente determinou em função da área A e da resistividade? Foi 100A sobre ρ, então eu vou substituir. 75A é igual a ρ que multiplica 100A sobre ρ. Isso menos 4. Daí eu tenho o seguinte. Setenta e cinco A é igual a, aplicando a distributiva, estou multiplicando ρ vezes 100A e depois dividindo por ρ. Então, fica simplesmente 100A. Agora, a segunda parte da distributiva. Mais com menos. Menos, certo? ρ vezes 4. 4 ρ. Daí eu tenho que 100A menos 4 ρ é igual a 75A, beleza? Daí eu tenho, repetindo, 100A menos 75A, isso é igual
4ρ, que era negativo, passa positivo. Daí eu fico com 100A menos 75A, 25A. Isso é igual a 4ρ. Esse 25 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, A é igual a 4ρ sobre 25. Certo? Bom, determinei a área em função de ρ. Só que, inicialmente, a gente teve o seguinte. L, a gente encontrou que ele era igual a 100 vezes A dividido por ρ. Só que o nosso valor para a área que a gente encontrou foi 4ρ sobre 25. Então, L é igual a 100, que multiplica 4ρ sobre 25. Tudo isso dividido por ρ. Então, L é igual a... Olha só. 100 vezes 4, 400, ρ sobre 25. Isso tudo ainda dividido por ρ. Bom, agora note o seguinte. 400 dividido para 25, 16. Ou seja, o comprimento é 16 ρ dividido por o próprio ρ. Bom, se eu tenho termos iguais no numerador e denominador, eu posso simplificar. Estou dividindo, tá certo? Ou seja, finalmente, chegamos à conclusão que o comprimento vale 16 metros. Ok? Próxima questão. Sob uma DDP de 220 volts, ou seja, U é igual a 220 volts, um fio de cobre com 2 km, ou seja, L é igual a 2 km, que eu posso reescrever como sendo 2.000 metros, que eu posso reescrever em notação científica como sendo 2 vezes 10 elevado a 3 metros. Certo? Um fio de cobre com 2 km de extensão e 3,4 milímetros quadrados de área, ou seja, A é igual a 3,4 milímetros quadrados. Vou transformar esse cara aqui em metro quadrado. Para isso, vou multiplicar 3,4 por 10 elevado a menos 6. Isso em metro quadrado. Ou seja, a área vai ser igual a... Não. Bom, continuando. Disseção reta conduz energia elétrica, sendo de 1,7 vezes 10 elevado a menos 2, a resistividade do cobre determine a intensidade da corrente que percorre esse fio. Então, a resistividade ρ é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Bom, note o seguinte. Esse camarada ele está em milímetro quadrado. E eu quero transformar isso em metro quadrado. Logo, eu vou multiplicar isso por 10 elevado a menos 6. Então, vou ficar com 1,7
vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, reescrevendo, eu vou ter que essa resistividade vai ser de 1,7, que multiplica 10 elevado a multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base, somos expoentes. Menos 2, menos 6, menos 8 ohms, certo? Agora, note o seguinte, eu tenho metro quadrado por metro. Então, m ao quadrado dividido por m, simplesmente m. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, né? Primeiro, vamos determinar a resistência desse fio. R é igual a ρ vezes L dividido pela área. Então, a resistência é igual a resistividade 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, que multiplica o comprimento, que é 2 vezes 10 elevado a 3, tudo isso dividido por 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. A resistência é igual a 1,7 vezes 2, 3,4. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base 10, e somos expoentes, ou seja, menos 8 mais 3, dividido por 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, a resistência é igual. Note o seguinte, eu tenho 3,4 no numerador e 3,4 no denominador. Então, posso cortar esse cara com esse, certo? Então, fico simplesmente com 10 elevado a menos 8 mais 3, menos 5, dividido por 10 elevado a menos 6. Bom, então, a resistência é igual a divisão de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, menos 5 menos 6. A resistência é igual a 10 elevado a menos 5, menos com menos, mais 6. Finalmente, a resistência é igual a 10 elevado a 6 menos 5, 1. 10 elevado a 1, 10. Ou seja, a resistência é de 10 ohms. Só que ele quer saber a corrente elétrica, certo? Bom, por outro lado, sabemos que a DDP U pode ser dada por resistência vezes a corrente. Eu vou ter que 220 é igual a resistência, que vale 10 vezes a corrente I. Ó, posso simplificar ambos os membros por 10, cortando esse zero, certo? Daí, eu fico com 22, sendo igual a 1 vezes I. Logo, a corrente elétrica vale 22 amperes, certo? Bom, e com isso a gente chega ao fim da resolução de mais uma lista de exercício. Espero que isso tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.